Fala galera, tudo bem? Matheus Cunha é o novo jogador do Atlético de Madrid. E isso abre uma chance da gente falar sobre alguns temas que estão interligados com essa contratação, porque passa por convocação da seleção brasileira, percepção sobre características do jogador, repercussão da medalha de ouro olímpica da seleção brasileira também, que teve Matheus Cunha como um dos atacantes. E acho que dá pra gente falar um pouco sobre tudo isso aqui. Então, claro, começando pelo fato de ser um interessante reforço pro Atlético, pro Simeone. Me parece assim, se a gente for olhar a sequência dos fatos, ele chega como uma alternativa depois da tentativa frustrada de alguns atacantes. E aí isso já liga um certo alerta. Tá, o Atlético de Madrid queria o Vlahovic, queria o Rafa Mir e contrata o Matheus Cunha. São jogadores de características diferentes. E o fato de ter tentado outros jogadores antes do Matheus Cunha, pra mim, não significa muito em relação quer dizer que é pior, quer dizer isso. Não, pra mim é uma questão de alvos dentro de uma janela de transferências, isso faz parte. Então não vou nem entrar muito nesse lado, nesse aspecto. Mas acho que o ponto aqui são jogadores bem diferentes. Quando a gente fala de Vlahovic e de Rafa Mir, a gente está falando de referências de fato de ataque. O Matheus Cunha não é esse jogador. E por que isso está interligado à seleção olímpica? Porque foi criada uma imagem e repetido um discurso de que o Matheus Cunha era o centroavante para a seleção. Tá aí o centroavante nato, tá aí o centroavante típico para a seleção brasileira, o 9 com o perfil que o Brasil não tem hoje. E eu até acho que o Matheus Cunha pode ser uma boa alternativa e é um teste válido para jogar como um atacante central da seleção brasileira. Mas daí a transformá-lo em centroavante tem uma distância. Porque o Matheus Cunha não é um centroavante. O Matheus Cunha não é exatamente essa referência de ataque como ficou caracterizado e repetido ao longo da Olimpíada, pelo fato dele jogar como 9. E é até questionável se ele jogava de fato como um centroavante, porque o Jardim acabou montando a seleção olímpica tendo Richarlison e Matheus Cunha quase sempre lado a lado, tanto que o Claudinho foi deslocado para meia pela esquerda e o time jogava basicamente em um 4-4-2 que tinha uma dupla de frente. É diferente jogar como um centroavante fixo, um 9 em um sistema de um atacante, e jogar numa dupla de ataque em que você divide funções e características com o jogador que está ao seu lado. E que me parece muito mais interessante para o Matheus Cunha do que imaginá-lo como o centroavante. É claro que quando a gente fala o 9, a gente pode falar em diferentes perfis de camisa 9. Você tem diferentes atacantes de características e isso vai ser mais ou menos complementar em relação aos jogadores que estão ao redor, ao contexto tático, às exigências, às ideias, às estratégias de cada time. Isso tudo faz parte. Mas quando a gente fala em centroavante, pelo menos pra mim, a imagem que passa já é de um jogador que o Matheus Cunha não é, ou não foi até hoje. Então, na Olimpíada, ele jogava ao lado do Richarlison, em vários momentos ele abria espaços para os ataques em profundidade do Richarlison. Em vários momentos o Richarlison era o mais avançado da dupla do que o Matheus Cunha. E aí a gente precisa lembrar do que foi o Matheus Cunha nos clubes por onde ele atuou até agora, olhando principalmente para a Alemanha como foco, né, já que ele sai muito cedo do Brasil. Mas no Leipzig, ele jogou pouco, ele tinha pouco espaço. Quando jogava, de uma maneira geral, era uma dupla de ataque também. E aí acho que está um ponto muito interessante do ponto de vista de desenvolvimento do Matheus Cunha, até para a função que ele pode ser explorado pelo Simeone, e eu vou chegar lá. No Hertha, quando a gente fala de Matheus Cunha no Hertha, a gente pode falar de tudo, mas não dele sendo o centroavante do time. Ele muitas vezes jogou como 10, como ponta pela esquerda, jogou atrás de dois atacantes, jogou partindo da esquerda pro centro, mas para construir como um armador para dois atacantes. Então ele jogou atrás de John Córdoba, jogou atrás de Luque Bacchio, embora o Luque Bacchio também pudesse jogar como ponta, jogou atrás de Piatek, jogou atrás de diferentes jogadores, não como 9. Como curiosidade, só para não deixar de citar, na partida que ele fez nessa temporada 2021-2022 contra o Colônia na Bundesliga, ele jogou de fato como atacante central de um trio de frente, mas foi uma exceção, não é a regra. De uma maneira geral, ele é um armador. E ele mesmo já falou sobre isso. Ele talvez confunda muita gente, por não acompanhar tantos jogos do Matheus Cunha até então, na Bundesliga, e pelo porte físico. Ele é um jogador forte fisicamente. E talvez isso passe a imagem, ou reforce a imagem, de um 9 que ele não era até então, ou que ele não é até então. Então, ele mesmo faz questão de ressaltar como ele é, na verdade, um meia. Ele se define como um meia. Então, ele pode ser um 10, ele pode ser um meia aberto pela esquerda, ele já jogou pela direita também, mas que tem outra característica, de conduzir a bola, de tentar carregar a bola para buscar um passe final, para buscar um chute de fora da área, para tentar o drible, e ele é um atacante, entre aspas, ele é um meia atacante, um jogador que busca o drible, que busca criar jogadas individuais dessa forma. Longe de ser o centroavante de presença de área que vai ficar ali para ganhar no jogo físico uma disputa ou outra. Mas o que ele ganhou muito no Leipzig, sem dúvida alguma, até pela característica do clube, é a capacidade de pressionar.
É a capacidade de iniciar esses movimentos coordenados sem a bola para incomodar a saída do adversário. E aí já está um ponto. No Atlético, com o Simeone, é claro que passa por aí a ideia de ter o Matheus Cunha como um dos atacantes. E acho que é uma transferência que, se a gente for olhar para um histórico, a gente pode enxergar o Simeone transformando jogadores, principalmente a partir de sistemas com uma dupla de ataque. Talvez o grande símbolo disso seja o Griezmann. Eu não vou comparar os jogadores individualmente em termos de características aqui, e sim em áreas ocupadas. O Griezmann na Real Sociedad era um meia. Ele jogava muitas vezes como um ponta, ele jogava aberto, trazendo do lado para dentro. Num 4-2-3-1 ele era um meia aberto. No Atlético de Madrid ele foi virando cada vez mais um atacante, numa dupla de ataque. Um jogador capaz de conduzir a bola, de acelerar, num outro momento da carreira até em que ele tinha uma explosão um pouco maior. Depois foi virando um segundo atacante com uma capacidade de leitura de um meia também. Mas onde que eu vejo semelhança aí? Na ideia do Simeone inteiro, uma dupla de ataque em que um desses jogadores vai ter a capacidade de carregar a bola, de pressionar na frente, de percorrer espaços maiores conduzindo a bola. Então, se a gente for olhar para o elenco do Atlético de Madrid hoje, você tem o Suárez como um 9 que já não tem esse físico para fazer a temporada inteira esse papel ou para pressionar o jogo inteiro, mas que decide dentro da área, que vai garantir gols como garantiu no título espanhol da temporada passada. E a questão aí é o complemento para ele e ao mesmo tempo uma alternativa para ele quando ele não estiver em campo. E o Atlético tem jogadores diferentes características. Talvez a mais semelhante ou a mais parecida com a do Matheus Cunha seja do Ángel Correa, no sentido de que também é um jogador com origem de lado de campo, um ponta que foi transformado em um segundo atacante, que tem drible, que tem condução de bola, que incomoda, que morde na marcação no momento sem bola e que pode carregar a bola jogando ao lado de uma referência. Da mesma forma, o Simeone transformou o Marcos Llorente numa opção ofensiva diferente da que ele era até então, né? O Llorente virou um segundo atacante, mas pode jogar como ala, como lateral, como meio-campista, como um infiltrador também por essa capacidade física de atacar os espaços, de quebrar defesas. Ele virou uma opção para jogar como uma dupla de ataque. É até curioso citar esses diferentes nomes, porque, evidentemente, o grande investimento do Atlético de Madrid era no João Félix. Só que o João Félix não tem tanto esse perfil fisicamente falando para ser esse segundo atacante mais mordedor. Ele pode ser um armador atrás do 9. E o Matheus Cunha talvez chegue para jogar. Aí vai depender do sistema, né? A gente viu desde a temporada passada o Simeone jogando muito com 3 zagueiros também, o que não inviabiliza a ideia de ter uma dupla de ataque. Ele pode tranquilamente fazer esse complemento ao Suárez. Então, pensando do ponto de vista de seleção, essa pode ser uma transferência interessante para acelerar um processo. Porque olhar hoje para o Matheus Cunha como uma alternativa para o ataque da seleção brasileira é totalmente legítimo e válido. Acho muito válido o teste. Olhar para o Matheus Cunha como um centroavante da seleção brasileira, falando, tá aí o centroavante que a seleção brasileira não tinha, o 9 típico, isso não é verdade. Não é a característica do Matheus Cunha. Não é assim que ele joga na Europa. Então, não faz muito sentido olhar para a convocação do Brasil imaginando que o Matheus Cunha vai preencher essa lacuna. Por exemplo, ele não é um atacante, eu não estou comparando níveis técnicos aqui, tá? Tô falando de características. Ele não é um centroavante como o Pedro. Quando você olha para o Pedro, você enxerga um cara que, de fato, se fosse convocado, jogaria para seria o 9, o centroavante. O Matheus Cunha não, ele pode te oferecer características que podem complementar um ataque. Como um atacante móvel, como um cara que pode infiltrar, como um cara que pode carregar a bola, como um cara que pode até preencher essa faixa central de uma outra maneira. Mas ele não é a referência de área que muita gente passou a imaginar. E também não é todo atacante móvel que pode ser comparado ou que é parecido. Você tem diferentes tipos de movimentos nessas faixas ofensivas. Então, por exemplo, eu até falei sobre isso no Twitter há algumas semanas e muita gente citou o Firmino como comparação. Não acho que seja parecido no momento. Talvez seja parecido com o Firmino do Hoffenheim lá atrás, que era um Firmino de um Hoffenheim das transições muito rápidas, em que ele conduzia a bola jogando atrás, por exemplo, do Kevin Volland como um segundo atacante. Na verdade, um meia central do 4-2-3-1, ele encostava carregando a bola. Talvez ali fizesse mais sentido. O Firmino do Liverpool faz outro tipo de movimento. O Firmino do Liverpool é o 9 que abre espaços vindo da referência para trás, saindo para recuar, virar um armador e permitir que os pontas centralizem, entrem na área, façam esse movimento. Então são movimentos complementares. O Matheus Cunha não é o 9 que recua. Ele é o 10 que circula. Ele é o ponta que recua para buscar a bola e conduzir. Então são movimentos diferentes. Pode virar um 9? Pode.
Aí é desenvolvimento da carreira. Acho que vai ser interessante esse casamento com o Simeone, porque o Simeone já transformou atacantes ao longo da última década no Atlético de Madrid. E me parece uma aposta nesse sentido. Acho que do ponto de vista financeiro, um belo negócio, uma boa oportunidade no mercado por um preço acessível para os padrões atuais, um jogador que tem bastante potencial e que acho que tem características físicas que podem casar com as demandas do Atlético do Simeone. Então acho que ele pode virar um segundo atacante interessante. Claro, vai depender de espaço que ele vai ter ou não, mas ele tende a jogar mais próximo de uma área de definição, o que parece encaminhar para o que a seleção brasileira pretende, ou espera, ou torce para que ele vire um atacante de fato. Porque no Hertha, acho até que poucas vezes a gente pode dizer que o Matheus Cunha foi atacante, não só centroavante. Porque em vários momentos ele era o ponto criativo do time. Ele era o meia que mais buscava jogo, que mais voltava, que mais tinha iniciativa. Então vai ser interessante ver essa novidade do ponto de vista do jogador, do Atlético de Madrid e de consequências para a seleção brasileira também. Porque a gente está falando de transformações. E um jogador de futebol, isso a gente vê aos montes, ele não começa e termina a carreira sendo a mesma coisa. Ele tem diversas transformações ao longo da carreira. Isso passa pelo treinador, pelo técnico que exige, pelas características de um time, pela forma de jogar, por encaixar mais ou menos num time ou outro. Então é perfeitamente possível que ele vire um atacante. Quem sabe até um centroavante, de fato. Mas o Matheus Cunha, que foi convocado para a seleção brasileira agora, o Matheus Cunha que chega ao Atlético de Madrid, ainda não é um centroavante. Tenho a curiosidade para ver como vai ser essa transformação, acho uma contratação válida, acho bom jogador e acho que é um jogador que talvez por não ter sido tão observado por muita gente no público, gere esse tipo de ruído de interpretação, do tipo de jogador que ele é. Talvez pela aparência, talvez, enfim, por discursos repetidos de maneira equivocada também. Vamos aguardar para ver, vamos observar. Um abraço para todo mundo e até a próxima.